Olha só. Rose Terezinha, que acabou de passar por uma mudança. Aliás, está passando por uma mudança. Exatamente. Aí a Cássia vem dizer que faz muito sentido nesse momento. Bom dia, Rose, seja Bom bem-vinda. dia. Nossa, eu me senti totalmente descrita aí. Não é? Ela foi falando, eu falei, nossa, Parece e a não, Rose está aqui hoje. São dicas muito boas aí, né? Sim. Depois Nossa. ouçam de novo. E ouçam de novo, porque fica lá um vídeo depois no canal da Globalcast. É. Ouçam e prestem atenção e se planejem essa semana. Gente, eu tenho tanta coisa nova pra fazer essa Se semana. puder voltar um pouquinho aqui no TP para mim, diretor, só descer o... Isso, olha só. Peraí. Dias oportunos para ampliar ideias e planejar. Bom dia, professora Arena. Acho que Muito essa é bom para dia. você. Muito bom dia. Eu acredito que a gente sempre consegue fazer algo de diferente, basta que você esteja preparado e aberto para que as coisas aconteçam. E aceitar que o novo venha. Sem dúvida. Exatamente. Né? E olhar para o novo com aquela sensação de que bom, porque às vezes a gente olha com apego no passado, né? Vem o novo, você fala, mas eu gostava tanto do jeito que era, era ruim, mas era o que eu tinha. ZDC, zona de conforto. Zona de E conforto. olha, eu tenho uma facilidade em relação a isso. Você tem? É Eu me desprendida? desapego. Acabou, acabou. Eu penso assim, foi bom enquanto durou, aprendi bastante com isso, fiz relacionamentos, aconteceu muita coisa, mas agora passou. Virou a chave. Virou a Eu chave. sou assim também, eu não tenho apego. Não tenho apego. Até porque aquilo, assim, a gente tem que aprender com aquilo, o que não foi bom, né? O que eu trouxe fiz de aprendizado. Exato, mas o que foi bom, traz E consigo os no momentos coração. felizes, Exatamente. maravilhosa. E vamos tocar, né? Sejam bem-vindos, prazer ter vocês aqui na Muito obrigada. segunda-feira. Segundou, o pessoal já sabe que é para falar de É negócios. isso aí. Sim. E aí, a dica da semana eu achei fantástica, que é como transformar o não que a gente tem. Não. Sim. Né, minha mãe sempre falava, vai lá e pergunta. Eu falava, eu tenho vergonha. Ela falou, não, vai, porque o não você já tem. Já tem. Né? Vai que vem um sim. Como é que a gente transforma o não em sim? Começar aqui por você, professor. Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, sem dúvida alguma. E dizer a vocês o seguinte. Basicamente, eu dei uma pausa aí para vocês poderem entender que, basicamente, você começa o trabalho de converter o não em um sim muito antes da negociação. Muito antes de você ir até o seu cliente, muito antes do cliente chegar até a sua loja. Ou seja, não é uma coisa de estalo. Lógico que o vendedor tem essa capacidade, lógico que o vendedor consegue ser um cara mais flexível, mas ele tem que se preparar. Tem 5 coisas que eu acredito que a gente precisa saber muito antes de quando o cliente vai chegar ou quando você vai visitar. E aí, Rose, que trabalhou muito tempo na área comercial e agora, como é que fala aí, os compradores tremei, né? A Rose está no pedaço, então ela vai fazer acontecer. Veja só, você tem que se conhecer, é a primeira coisa. Depois eu explico tudo, mas você tem que se conhecer, você tem que conhecer a empresa que você trabalha, você tem que conhecer os produtos que você vende, você tem que conhecer o cliente que você atende e você tem que conhecer a concorrência. São as 5 coisas básicas que é o começo do processo. E isso não acontece no durante, isso acontece previamente. E como é que você converte o não em sim? A primeira coisa e a mais básica é saber o que a outra pessoa está precisando. Qual a dor dela, né? Não faça uma venda para você, meu amigo. Faça uma venda para resolver o problema do outro. Na verdade, tem uma pessoa que é uma grande consultora também que diz a seguinte frase: nunca seja pego vendendo. Conhece, Maria Ângela? Já ouvi essa frase. As pessoas adoram comprar, mas detestam que vendam para ela. Exatamente. Até porque é importante que a pessoa entenda que ela está resolvendo. O vendedor é solucionador de problemas. Se ele entender isso, ele vai conseguir fazer a diferença. Não é isso, Rose? Não é importante que a pessoa consiga entender? Exatamente. Eu estou vivendo esse momento na prática, na teoria e na prática. Aliás, muito mais na prática. Até agora, no Grupo Semprel, eu ainda não saí sozinha para fazer uma venda. Né? Eu estou indo acompanhada com a minha gestora, que é a Júlia, com o nosso suporte técnico, que é fundamental nesse negócio, porque é uma venda de um produto de credibilidade. Exatamente. Se você não passa essa credibilidade. E tem um detalhe, tenho acompanhado todas as pessoas do segmento, podcasts e tudo mais, de pessoas que são referências do segmento, ouvindo bastante. E sabe o que todo mundo diz? Vender uma vigilância patrimonial, todo mundo vende. Né? Agora, a confiança,
a tranquilidade e todo não é assistência, todo o aparato que está por detrás, todo o suporte técnico é fundamental. A operação nesse segmento é de extrema importância. Então, é uma conjunção perfeita de venda, de conhecimento grande, é uma venda que tem que estar RH, comercial, RH e operação trabalhando em conjunto. Perfeito. Porque o nosso produto são pessoas, né, dentro de uma empresa, prestando um serviço e cuidando do que a empresa tem de maior, que é o seu patrimônio, que é mais importante. Então, é uma venda de total credibilidade. É uma venda que não é uma venda, porque, na verdade, você tem que entender exatamente onde o cliente tem essa dor, tem esse problema. Então, é fundamental. Isso é solucionar. O Thiago consegue... Eu digo, olha, só uma coisa, né? Às vezes a gente fala solucionar. No nosso negócio, a gente mitiga. A gente pode mitigar para não acontecer algo pior, né? É uma solução para mitigar um problema, né? Mas é fundamental o conhecimento, não tem outro jeito. E o Thiago Conser, ele... palestrante, cara famoso pra caramba, ele diz assim, a venda é um jogo que você ganha por etapa. Então, primeira etapa, você tem que ganhar. Segunda etapa, conheci o produto, me conheci, você tem que ganhar. Segunda etapa, não adianta você... Você não faz por atacado. Eu sou bom em fechamento de vendas. Eu sou bom em abordar. Filho, você tem que ser bom do você começo tem ao que ganhar fim, né? todas as etapas, senão você não vende. Olha só que interessante, Maria. Maria, Renata, Rose, uma coisa que a Rose estava comentando sobre credibilidade. Eu estou abrindo um ciclo de mentorias. E já tem gente aí com quem eu já estou atendendo, né? E está sendo muito interessante esse aspecto de colocar a pessoa em consonância, né? Ou seja, ela entender a importância de acreditar em si mesmo. Então, se você acredita em si mesmo, 80% do processo... Gente, por favor, não pensem nisso como conversa de consultor, não pensem nisso como sendo oportunismo. Não, é que se você tem dúvidas sobre... Não que a gente não tenha dúvida. E você achar que você é, entre aspas, uma fraude, é até bom, porque você vai se preparar muito para poder oferecer. É fraude peronomútil, tá? Mas não é duvidar daquilo que você consegue fazer. E uma das coisas que eu percebi ao falar sobre a mentoria é justamente a pessoa entender que ela precisa gostar dela, que ela precisa se descobrir. E o mais importante, ela precisa ter confiança na hora que ela for fazer alguma coisa, porque parte dela para fora. E aí, meu amigo, minha amiga, não tenha dúvida para você entender que se eu não sei me conhecer o produto, conhecer a empresa, conhecer o cliente, conhecer outra coisa importante, a concorrência, eu preciso saber o que está acontecendo. Rose está fazendo um trabalho de pesquisa muito grande. Então, sim, pessoal, tentem entender que a venda não é essa coisa, acabou esse tempo de que o vendedor vendeu mais caro e saiu bem na fita. Acabou isso. Quer sair bem? Resolva o problema do seu cliente. Faça com que ele olhe para você e diga assim, pô, eu vou naquele cara porque eu tenho certeza que ele vai solucionar meu problema. Isso sim é uma venda bem feita. A Bianca Ladeia, que é uma consultora de imagem pessoal, ela diz uma coisa que eu adoro. Insegurança tem cheiro. É verdade. Você consegue maquiar uma pessoa e deixar ela com uma cara de sucesso, você consegue ensinar um conteúdo, ela guarda lá um conteúdo e ela mostra que tem conteúdo, mas se ela estiver insegura, ela não consegue maquiar, ela não consegue disfarçar. Então, você tem que construir, e a construção se dá com autoconhecimento, com conhecimento dos fatos, dos concorrentes. É exatamente isso que vocês estão falando. Aproveitando a sua fala, eu ia falar exatamente isso. Isso não significa que com todo esse preparo, você não vai cometer erro. Claro. Né? Veja o meu segmento, que hoje eu represento. Todo mundo conhece. Aliás, acho que todos os produtos hoje, quando você chega no cliente, o cliente já conhece. Nós temos uma estrutura hoje que permite isso, né? Quando você tem toda essa segurança, no bom sentido, porque segurança demais também, cuidado lá com a dica que ela deu, segurança demais, às vezes você se pega... O dono da verdade. O dono da verdade não é bem assim, mas essa segurança de que eu fiz a lição de casa te ajuda, se acaso você cometer um erro, você conseguir... Eu não digo se sair bem, mas pelo menos você... É um erro, como é que a gente pode dizer? É um erro calculado, vou dizer assim, isso. Né? E assim, quando você erra,
mas você está seguro do seu conhecimento, você conserta. Você É, fala, sim. opa, não foi isso, era outra coisa, tá tudo bem, mas Sim. a sua segurança, a sua Sim. credibilidade fica intacta. E olha que Sim. interessante, Maria. Eu sei que isso é informação que a gente pode até questionar, mas tem um grande quê de verdade. 95% das pessoas aceitam, olha só, 95% das pessoas, dos clientes, aceitam que você cometa erro. E ele volta a comprar de você, desde que você diga o seguinte: errei, estou aqui consertando Pronto. ou me Exatamente. colocando à disposição para tentar minimizar. É isso. Claro que você não pode, de 10, você fazer Não, claro. 10 besteiras. E aproveitando o número 10, eu não posso deixar de comentar, porque eu adoro isso, e a Maria Ângela sempre me pega no pé. É o ônzimo, todo mundo Eu conhece adoro o o ônzimo. ônzimo. Eu peguei É, isso o para ônzimo mim é bom. também. Você O conhece ônzimo o que é o ônzimo? ônzimo é Você que está aí nos maravilhoso. ouvindo, conhece o que é o ônzimo, Renata? Olha, eu vou falar que eu não ouvi ainda. Então, Agora eu quero saber. O que é o ônzimo? Pessoal, para cada 10 vendas que você tenta fazer, você vai acertar uma que é a ônzima. Tá? 11, tão arena isso. Mas é tão arena. E sabe por quê, Então, gente? é Porque, real, E é bom. né? e porque o vendedor tem essa coisa, a gente precisa, eu sou vendedor até hoje, mas eu fui muito mais intensamente no passado, vendendo produtos dos outros. Hoje eu me vendo. E é muito estranho você vender uma ideia com a qual você combina, você acerta, né? E você acredita que aquilo esteja correto. Os próprios, como é que fala? Como é que é? Meu Deus, Hoje tá Netuno, difícil. Marte. São os planetas que Os estão fazendo isso planetas, com a gente. exatamente. Os próprios planetas, às vezes, passam a perna na gente porque dizem, ó, você está errado aí. Então, eu penso assim, se você confiar no seu taco, e só que para confiar no seu taco, você tem que ter estrada. Tem que estar bem preparado. Você tem que estar estrada. Não tem, né? Você quer conhecer bem uma pessoa, tem que comer 1 quilo de sal com ela. Mais ou menos isso. E eu penso o seguinte, nenhum cliente espera que você acerte 100%. Isso não existe, Não. né? Mas o que que ele você acerte espera mais do que erre. é Que você que você resolva. acerte mais do que erre, E mas que que você você resolva. resolva. Que você Exatamente. resolva. Mesmo porque eu falo assim, uma coisa que eu costumo falar, nós somos seres humanos e nós estamos aqui. Faz parte da natureza, Faz né? parte errar, né? Errar, a gente não consegue acertar 100% das vezes. E é o que a gente faz, assumir o erro e consertá-lo. Olha, eu vi aqui que está errado e e você já traz a solução. Ah, né? isso. Porque o conhecimento Sim. é seu. Sim. Né? Se você cometer um erro, a solução também é sua e está dentro de você. Isso. Exatamente. E Então- olha só, o nosso negócio são pessoas, né? Nós lidamos com pessoas. E pessoas, eu acho que eu penso, né, que é o produto mais difícil da gente lidar. Com certeza. Porque tem emoções, né? Você lida com essas emoções. Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá. Às vezes você sai para trabalhar, deixa uma pessoa em casa que não cada tá um bem. é um mundo particular, né? Você não sabe Exatamente. como é aquele mundo Exatamente. onde você vai entrar. Então, dá para dizer, nossa, vai ser 100%? Não, não existe isso. Mas o que existe é, com rapidez, né? Você não deixar o teu cliente na mão. Não sei se a gente tem tempo ainda, mas eu acho muito importante comentar. Parem com a ideia, essa é uma percepção de um cara que tem 59 anos, dos quais 30 e tantos aí trabalhando à frente de equipes de venda e trabalhando como vendedor. Eu não gosto da palavra vendedor de soluções, mas vendedor de formas de resolver problemas. A gente não tem essa obrigação e não pode ter essa obrigação de ser o dono da verdade. Não pode ter a sensação de que você vai solucionar todos os problemas, porque você não vai dar Não conta. vai. Agora, o principal, seja capaz de entender, de viver eu não gosto muito da palavra empatia, porque ela está desgastada, infelizmente. Mas veja a coisa pelo ângulo do seu cliente. Se você não conseguir fazer isso, meu amigo, você vai ser um vendedor bom, mas você não vai chegar no topo porque você vai ainda estar resolvendo o problema de e não o problema para. Só traduzindo isso rapidamente. Problema de é quando eu resolvo o meu problema como um vendedor, vendi. Problema para é quando eu consigo que a outra pessoa entenda que o que eu ofereci para ela se encaixa perfeitamente na necessidade e, portanto, ela vai acreditar que toda vez que ela precisar de alguma coisa, Pode contar. eu serei um solucionador de problemas. Perfeito. Tem um livro também, né? Que a gente sempre fala assim, foco no cliente. O cara Exatamente. não. Foco do cliente, cliente. exatamente. Vê No o que- do não. O foco no cliente é estar em cima dele, né? É, Agora, isso. o foco do cliente, Deixa eu ver né? o que ele É. está pensando. Gente, ó, Luiz Fernando Coelho, esse bom dia, excelente semana Gente para boa, todos. inclusive. Parabéns ao mestre Arena, feliz pela presença da Rose, que há muito tempo não via.
Verdade. Né? Com ele esse aqui, olha, Lilian Tessari, eu, Lilian, tenho que acreditar no que eu estou vendendo. Aí eu consigo, ela sempre fala isso. Não, e outra, né? Fica fácil acreditar nos produtos que a Lilian vende, né? é. Top de linha, Pode né? ficar tranquila, Lilian. Eu também acredito. Pode fundo.